Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast Autenticidade. Eu sou a Andreia Rato. Hoje é dia de episódio especial. Comigo tenho um convidado, também ele muito especial, Bruno Félix, que é consultor de imagem. Olá Bruno, seja muito bem-vindo aqui ao espaço podcast Autenticidade. Como estás? Olá Andreia, obrigado pelo convite. De facto, estou muito honrado com o teu convite, exatamente nisso, e podemos estar aqui um bocadinho à conversa sobre um tema que acho que interessa a todos nós, não é? Sim. Agradeço-te eu também do fundo do coração teres aceito este meu convite para estares aqui, para partilhares aquilo que tanto falo aqui, que é a autenticidade. E partir por aí. Quem é o Bruno Félix e de que forma é que ele vive a sua autenticidade? Isto é sempre aquelas questões difíceis. Sim. Vou-me tentar apresentar de uma forma breve e como é que eu cheguei à questão da consultoria. Portanto, eu chamo-me Bruno Félix, tenho 44 anos, sou casado, tenho uma filha, estou ligado à Banca Seguros há praticamente 25 anos. E além disso faço muitas outras coisas, aliás tenho feito ao longo da minha vida muitas outras coisas, porque eu sempre fui uma pessoa muito, entre aspas, não direi dinâmica, mas incapaz de estar sem ter algum tipo de envolvimento para além da questão profissional, que gosto muito daquilo que faço. E então já fui fotojornalista, já estive ligado a revistas, a uma federação, já tive as minhas aventuras também desportivas. E nos últimos anos o que aconteceu basicamente foi que, pelo facto de também ter uma profissão bastante sedentária, deixei-me, acho que este é o termo se calhar que pode mais caracterizar, desmazelar. Não é um termo muito correto, mas acho que as pessoas entendem, e de certa maneira deixei de me preocupar comigo próprio, ganhei bastante peso, e para além de ter ganho bastante peso, de certa maneira desconectei-me com a minha tal identidade ou autenticidade que nós podemos falar aqui durante este espaço. E o que aconteceu foi que durante muito tempo andava em piloto automático, portanto, durante muito tempo não olhava para mim, e, portanto, fazia as coisas de uma forma automática, que é mesmo esse o termo, até que perto dos 40, isto parece um bocado clichê, mas a verdade é esta, é que perto mesmo ali rente aos 40 disse, basta, isto tem que mudar, e de facto dei para mim numa transformação pessoal. Consegui perder algum peso, eu cheguei a pesar praticamente 130 quilos. Bastante. Pois, foi um bocadinho. E de certa maneira, durante esse processo, vi-me obrigado a rever tudo o que era a questão de roupa e de imagem e tudo mais, e com esse processo, ou esse caminho de pedras, como eu costumo dizer, acabei por descobrir a consultoria de imagem, e envolver-me e apaixonar-me mesmo por esta área, ao ponto de acabar por tirar umas formações, portanto, e aprofundar um bocadinho os meus conhecimentos e de certa maneira montar aquilo que eu achava que poderia ser um método específico e poder ajudar outros homens que passem por este tipo de situações, ou profissionais ou pessoais, mas que pudessem de facto ter aqui uma ajuda. Portanto, e foi isso que eu fiz e é isso que eu faço neste momento. Continuo a operar na questão da fotografia, portanto tenho uma empresa de consultoria que é a BF Consulting, que opera tanto na questão da fotografia, portanto eu faço trabalhos, estou ligado a alguns projetos de marcas e faço fotografia para essas marcas, e faço também, e isto também é outra dos hobbies, eu vou chamar hobby aqui, que é mais um hobby, se bem que tem sempre uma vertente profissional também. Sou Relações Públicas e Media Manager de uma equipa desportiva que corre no Europeu de Clássicos. Portanto, eu sou um apaixonado por clássicos, tanto carros como motas, e, portanto, este foi aqui juntar um útil ao agradável, foi um convite que surgiu e já vou para o segundo ano que estou com uma equipa do Porto, que corre com um Porsche 911 antigo, que é lindíssimo, pronto, é uma coisa lindíssima. E portanto faço aqui um bocadinho, junto aqui todas as áreas daquilo que eu gosto, da fotografia, o marketing, a consultoria de imagem, portanto, e consigo trabalhar um bocadinho à minha maneira todas estas coisas. Portanto, basicamente este sou eu. A segunda questão, que é como é que eu lido com a minha autenticidade, de facto, essa transformação pessoal que eu passei, acho que pode de certa maneira dar o meu contributo ou o meu testemunho do que é que podemos entender como autenticidade. Nós vivemos numa sociedade, e
no meu entender, cada vez mais exigente, muitas vezes até de forma inconsciente. Não nos apercebemos do quanto aguerrida e agressiva é a sociedade em que vivemos, em que nos obriga, de certa maneira, a estar constantemente, e aí volta outra vez a bater na mesma tecla que muitas pessoas às vezes não entendem muito isto, a questão de constantemente temos necessidade de validação, às vezes até mesmo inconscientemente, mas estamos com essa necessidade de validação, e digo isto não só em termos corporativos, profissionais, mas também em termos pessoais. Nós procuramos muito essa validação, as redes sociais também vieram incrementar um bocadinho essa questão toda, e o facto é que vivemos num contexto muito aguerrido, muito agressivo, e que nos obriga, de certa maneira, a lidar com essa questão da autenticidade. Agora, o procurar o nosso verdadeiro eu, que acho que é isso que pode definir a autenticidade, para mim tem duas vertentes, e acho que as duas, ou separava aqui um bocadinho as águas naquilo que é o meu entender. É a procura e a descoberta do verdadeiro eu, e eu posso dizer na minha experiência pessoal que se calhar só descobri o meu verdadeiro eu aos 40, quando parei para pensar e olhar para o espelho, e de certa maneira dizer assim, eu não tenho que ser igual àquela pessoa, eu quero ser desta forma, e quando digo isto é em todas as situações. Não é só a questão da transformação física ou da questão da forma como nos apresentamos em termos de aspecto, mas tudo o resto. Eu vou-te dar um exemplo muito específico. Eu leio 5 vezes mais agora do que aquilo que lia, se calhar, quando andava na faculdade. Pois. Portanto, até nesse aspecto. Dei por mim a fazer coisas que antigamente, se calhar, não faziam sentido, e agora fazem todo sentido, porque descobri, e essa questão que eu acho que faz sentido para mim, e que se calhar estava ali escondida e que eu não consegui entender. Mas essa busca é aquilo que eu disse, não aconteceu só naquela altura que me deu aquela epifania, ou quer que seja que estamos a chamar. Eu acho que é uma questão permanente, ou pelo menos eu entendi isso desde essa altura, que essa procura, essa descoberta pessoal do nosso verdadeiro eu acontece desde sempre. Então, o que eu acho, ou nesta altura eu posso concluir, é que quem o possa descobrir mais cedo, perceber que essa busca é sempre permanente. Portanto, no meu entender, atenção, isto é a minha opinião. Portanto, esta é a primeira fase que eu acho que devemos, ao separar aqui na questão de separar as águas, é a questão da descoberta. Descobrirmos o nosso eu. A outra é a questão da adaptação dessa autenticidade, ou esse verdadeiro eu, ao nosso contexto, tendo em conta aquilo que eu disse há pouco, que é, de facto, nós vivemos numa sociedade aguerrida e agressiva, e quer queiramos, quer não, temos que muitas vezes nos ajustar para sermos validados e conseguirmos atingir os objetivos que nós queremos. E essa questão que eu trabalho, tendo em conta a questão da imagem, e isto aqui também agora não querendo fugir muito ao tema, mas é muito interessante. Mas estás à vontade. Quando se fala na questão da imagem, eu vejo muitos colegas a debaterem muito a questão da roupa e por aí muito mais. Eu pessoalmente é assim, a roupa é muito importante, de facto, tudo o que é comunicação não verbal, tudo o que nos obriga a não falar, e de facto o aspecto conta muito, mas eu gosto muito para além da questão da roupa. A roupa é um instrumento, é verdade, pode ser entendido como um instrumento, mas existem muito mais valências que podem ser trabalhadas. E às vezes esquecemos um bocadinho disso, principalmente, isto não é uma crítica à minha classe, entre aspas, de consultores, mas de facto acho que dá-se pouca relevância a outras características que acho que podemos explorar na questão da consultoria e que não são muito exploradas. E isto para te dizer o quê? Que adaptarmos muitas vezes a esses contextos em que vivemos, ou nos contextos que vivemos, ou tendo em conta os objetivos que estipulamos, faz-nos, se calhar, ter uma inteligência emocional para conseguirmos, de certa maneira, ajustar a nossa autenticidade. Eu dou um exemplo, e aliás é um exemplo que tu até já conheces, porque quando estiveste no workshop viste, e é um exemplo que eu falo sempre, a questão do David Beckham é um excelente exemplo, que é uma pessoa que tem a capacidade de entender quando pode ser ele próprio, em termos de autenticidade, com o seu estilo próprio, e quando precisa, e se calhar até não deixa, porque se também não gostasse, também não o fazia. Mas de facto, em outro tipo de contextos que o obrigam a outro tipo de comunicação, ele conseguir se ajustar. Quem tem esta capacidade, esta inteligência de o fazer, no meu entender, consegue ter aqui o melhor dos dois mundos. Mas de facto é aqui uma guerra entre a questão do nosso eu e o nosso eu verdadeiro, ou o que queremos entender, e volto a frisar, não é só a questão
de roupa, de aspecto, estamos a falar de crenças, estamos a falar de uma série de coisas. E o ajuste que nós temos que ter na sociedade. Portanto, basicamente é um bocadinho o meu entendimento da autenticidade nesse aspecto. Olha, eu ia pegar aí um bocadinho nesta tua componente de consultoria de imagem, porque eu considero que quando falamos de autenticidade também estamos a falar da nossa indumentária. E eu dou-te o meu exemplo. Eu durante muitos anos, e enquanto estava a trabalhar numa empresa de seguros, porque estive 18 anos em seguros, eu gostava muito de me vestir de forma mais clássica, ok? E subentenda-se clássica, mas quase com um aspecto mais masculino, ou seja, eu gostava muito de vestir a minha camisa, pôr a minha gravata. Corporativo. Exato, mas acreditas que cada vez que eu chegava ao escritório daquela forma vestida, a minha autenticidade, eu sentia que ela era beliscada. E beliscada porquê? Já porque eu permitia que ela fosse beliscada, mas depois porque as pessoas, de certa forma, se incomodavam com a forma como eu estava vestida. Porque achavam que era um bocadinho em demasia. E mesmo assim, com estes comportamentos, ou com este tipo de comentários que eu chegava muitas vezes a ouvir, nunca deixei que isso de certo me afetasse a 100%. Gostava-me ouvir algumas coisas, naturalmente, até porque ainda estava muito longe de seguir este caminho do desenvolvimento pessoal, mas não deixava de o fazer porque eu achava que era eu, aquela era a Andreia Rato, que se estava a apresentar ao trabalho. E, portanto, fazia parte do meu lado mais profissional de querer mostrar como é que eu gostava de estar. Até porque a minha licenciatura e todo o background tinha muito a ver com esta forma mais formal de se estar vestido. E eu acho que há muito este estigma de como é que tu vais vestido para o trabalho, ou como é que tu te apresentas, sendo que muitas das vezes as pessoas querem aparentar algo que não são verdadeiramente. Não sei se me estou a fazer entender. Estou a perceber o que me estás a dizer. Isso, de facto, é um dos grandes desafios em todos nós. O que tu me falaste anteriormente é aquilo que eu entendo às vezes como crença limitadora. Por que é que eu digo isto? Porque muitas vezes, e digo quase crença por influência externa, aquilo que eu entendo, e desculpa se não entendi da melhor forma, mas nós temos às vezes dificuldades ou deixamos de acreditar naquilo que se calhar naquele espaço temporal faz sentido para nós, tendo em conta esse feedback que tens à tua volta. E de facto depois deixamos de acreditar naquilo que para nós faz sentido ou deixará de fazer sentido. Honestamente acho que isso acontece mais quando não confiamos a 100% em nós próprios. Aí está. E isso estás a chegar vezes, onde eu queria chegar. Pronto. Quando não nos conhecemos a nós próprios, não conhecemos a tal nossa autenticidade. E a autenticidade mexe muito com esta questão toda da autoestima e da própria confiança. Uma pessoa que efetivamente consegue olhar para si e sabe efetivamente o que é que gosta, para onde é que quer ir e tudo mais, isto depois também tem essa questão toda, e separar as águas. Uma coisa é isto que eu gosto, mas entender e ter inteligência, perceber se eu quero chegar àquele caminho, vou ter que fazer aqui os ajustes necessários para chegar ali. Isto é uma batalha, isto é uma guerra. Acredito que é uma guerra. Aliás, o outro exemplo que eu dei no workshop que tiveste, eu conto sempre este exemplo, que é aquele amigo meu, advogado, que é um perfeito exemplo, que eu gosto de sempre falar, que é uma pessoa que tem uma inteligência também emocional, vamos também chamar emocional, além da inteligência que tem de si própria, mas de facto é uma pessoa que a mim me despertou porque tem a capacidade de entender que em prol dos seus objetivos às vezes tem que abdicar da tal sua autenticidade, mas para tal como eu, e se calhar é mais fácil de explicar aqui muito rapidamente aqui o contexto da pessoa. A pessoa é advogada, trabalha em escritório em Lisboa, portanto um ambiente corporativo se calhar elevado, alto, é uma pessoa extremamente bem educada. Eu
Se calhar a pessoa que mais me podia assim lembrar ele, talvez um Pierce Brosnan, por aí. Ui. É uma pessoa extremamente elegante, afável a falar, é uma pessoa melosa no bom sentido, e facilmente consegue se conectar, ou é quase magnético, eu ia lhe chamar magnético. E depois fora daquele ambiente, aquilo que eu tinha contado era quase um membro do Yakuza, que é completamente todo tatuado, adora heavy metal, e quando está com os amigos é uma pessoa perfeitamente normal, vou dizer normal ou sociável, o que quer que seja. Portanto, o que é que quer dizer com isto? Ele é o perfeito exemplo de quem sabe perfeitamente que é o seu eu verdadeiro, portanto tem um perfeito conhecimento da sua autenticidade, dos seus valores, daquilo que quer, mas depois consegue se reajustar tendo em conta os seus objetivos e o contexto onde está inserido. Isto para mim é, não digo perfeição, porque não existe perfeição, mas é um bom exemplo de alguém que se conhece muito bem a si próprio, conhece muito bem ou tem muito bem definida a sua estratégia e depois reajusta-se. Não há aqui uma forma, e acho que um dos grandes problemas, agora também não querendo fugir, mas acho que é um dos grandes problemas que existem, e eu também já apanhei isso em algumas pessoas. Há as pessoas que me abordam para perceber como é que funciona o meu serviço, e dizem, não, eu explico, portanto faço a minha proposta de valor, explico como é que funciona o meu programa, e depois, não, Bruno, não estou interessado porque eu não quero perder a minha forma de ser, ou aquilo que eu, lá está, o meu eu verdadeiro, ou que as pessoas interpretam como o meu eu verdadeiro, independentemente de terem os objetivos estabelecidos. Quando as pessoas têm este tipo de, isto não é uma crítica, para mim é um facto, é mesmo um facto. Quando as pessoas têm este tipo de limitação, quando digo limitação é uma questão de visão, ou falta de abertura, para perceber que se efetivamente têm um objetivo estabelecido e não conseguem perceber que não têm muito bem definido essas questões da autenticidade, ou então têm, mas se calhar não têm abertura para perceber que para chegar do ponto A ao ponto B tem que haver ali uma conjugação de fatores, ou tem que haver ali uns reajustes, dificilmente as pessoas chegam lá. E esta é a grande batalha. É ver as pessoas que têm muito bem definida a questão do seu eu verdadeiro, outras que não o têm e querem explorar e querem perceber, e estes conflitos todos, ou lidar com estes conflitos todos e vou fazer esta descoberta, entre aspas, e depois perceber para onde é que querem ir, não deixando de fugir a essa essência. Eu dou-te um exemplo mais específico. Quando eu inicio um processo com alguém, uma das primeiras coisas que nós fazemos é uma série de questionários e jogos, até vou chamar jogos, porque tem uma parte lúdica e tudo mais, que me faz com que eu consiga captar o máximo da essência daquela pessoa, em termos de personalidade, em termos de lifestyle, portanto, em termos de rotinas, tudo e mais alguma coisa. E depois chegarmos a uma conclusão e tentar avalizar dentro daquilo que são 7 estilos universais que estão definidos. Conseguindo perceber qual é que é o seu estilo pré-definido e percebendo também, tendo em conta os objetivos que tens estipulados, qual será o estilo para onde deverá caminhar, ou se calhar manter aquele, mas refinar, de facto montar ali a estratégia para chegar ao ponto que está determinado. E um dos grandes problemas que as pessoas têm, mas eu não quero perder o meu estilo, o meu gosto pessoal. O que nós fazemos não é que as pessoas percam o seu estilo, o que nós fazemos, ou devemos fazer, é refinar aquela pessoa. Eu dou-te um exemplo. Mas eu adoro usar cor-de-rosa, por exemplo. Mas tenho que ir para o escritório. Ok, mas pode usar, eu vou falar nos exemplos dos homens, pode usar uma gravata cor-de-rosa, pode usar um pocket super cor-de-rosa, pode usar uma meia cor-de-rosa, e de qualquer maneira não deixa de ir de fato e gravata, que de certa maneira é o que lhe obriga a ir para aquele ambiente. Portanto, às vezes é uma questão de pormenores. As pessoas saberem comunicar a sua essência, se calhar não de uma forma tão aguerrida, num contexto em que se tem de se inserir, mas de certa maneira em pormenores conseguirem comunicar. Percebes? Achas que é preciso coragem para ser autêntico? Eu acho que é. E vou outra vez só tocar na questão da imagem, que é onde eu me sinto mais confortável, e percebo que muitas vezes convido as pessoas que falam de uma forma mais aprofundada em termos de coach e de PNL e de outras circunstâncias, e de psicologia e tudo mais, portanto eu não vou por aí, vou apenas e só bater na tecla, entre aspas, naquilo que eu me sinto confortável. Na questão de imagem, de facto as pessoas têm que ser corajosas, e eu próprio passei por isso, e vou-te dar um exemplo, pode servir o meu próprio exemplo. Eu sou completamente apaixonado, e também só descobri muito mais tarde,
por roupa militar vintage. Ok. Eu sou daquele tipo de pessoas que não tem problema em ir para a rua com camuflado. Vou-te dar um exemplo. Eu sou daquele tipo de pessoas que sou capaz de ir de fato e gravata porque vou de fato e gravata para o trabalho, e sou preciso ter um casaco M65, é um casaco militar antigo, camuflado por cima, porque gosto, porque me identifico com ele. E é preciso ter coragem para isso. Portanto, passa aquele tipo de pessoas, mas vais caçar. Hoje não é quinta-feira, nem é domingo, vocês fazem este tipo de questões assim. Não, eu gosto, uso e uso da maneira que eu quero. É claro que isto não vem do nada, não é? Acho que todos nós, ninguém ou dificilmente, ou se calhar são os verdadeiros ícones de moda, é que descobrem, e esses próprios são se calhar os primeiros corajosos nesta conversa que nós estamos a ter, que é de fazer as coisas de algo diferente. O que muitos de nós fazemos é termos algumas pessoas identificadas que são para nós como faróis, e eu entendo dessa maneira, que nos guiam dentro daquilo que nós nos identificamos no nosso próprio estilo, ou daquilo que nós achamos que possa fazer sentido e que nos sentimos confortáveis. Mas às vezes é preciso ser corajoso para isso, mas lá está, entre pesar a questão da coragem e o sentir confortável, pronto, é um processo. Então tenho outra pergunta para ti, que é: imaginemos que estamos perante pessoas que nos estão a ouvir que ainda não conseguiram dar esse passo de coragem, numa ótica da sua indumentária, de como é que se apresentam, sendo elas próprias, ok? Porque de facto, se calhar temos mais pessoas assim com gostos particulares, como tu tens, e está tudo bem. Qual é o teu conselho que tu poderias dar a essas pessoas para que, passo a passo, se pudessem começar a definir de forma mais autêntica, até mesmo na forma como se apresentam, porque até mesmo a nossa indumentária, como há pouco dizias, é uma forma de comunicar. Não é um todo, mas é uma parte, é uma grande parte, porque lá está, é o primeiro momento de visão do outro quando nós nos cruzamos, não é? com outras pessoas, é fazermos aquela análise. De que forma é que tu achas que a pessoa pode dar esses primeiros passos para se começar a revelar na sua autenticidade no que respeita à sua indumentária ou à forma como se quer apresentar ao mundo, por assim dizer? Acho que o primeiro passo é exatamente isso, é explorar e se calhar, como é que eu ia dizer isto da melhor forma? Se calhar é parar a olhar-se ao espelho e efetivamente perder tempo a descobrir-se. Portanto, a descobrir essa sua autenticidade, o seu verdadeiro eu. Descobrir-se. Acho que isso é imperativo. E depois passa um bocadinho porque um dos maiores problemas que nós temos, e outra vez batendo na questão do problema da sociedade e tudo mais, as revoluções tecnológicas que temos passado e cada vez mais, e acho que as coisas ainda vão piorar, faz com que a gente cada vez tenhamos uma menor percepção de tempo. E de facto o tempo é o nosso bem mais precioso. Nós nunca temos tempo para nada. E um dos problemas que eu tinha exatamente esse é que eu vivia em piloto automático e não olhava para mim. E consequentemente se calhar não olhava às pessoas à minha volta com quem estavam comigo. E um dos problemas que nós temos em sociedade hoje é muitas vezes não despendermos tempo para nós próprios. Portanto, o importante, e a minha sugestão primeiro com as pessoas é que olhem para si próprias, consigam se identificar ou perceber a sua autenticidade e atenção, isto vai antes da questão da indumentária, estamos a falar de questão de crenças, valores, religião, política, podemos pegar aqui num mix de várias coisas em que as pessoas percam tempo e se calhar, se muitas vezes andam a flutuar entre aqui e ali e não entendem muito bem onde é que estão, e efetivamente perceberem, fazerem a sua análise SWOT, como nós falamos, e perceberem um bocadinho aquilo que fazem bem, que fazem menos bem, o que é que fará sentido fazer, e depois perceber na questão da indumentária, lá está, identificando um objetivo. Vou dar 2 exemplos, por exemplo, que podem acontecer. A título pessoal, a pessoa chegar à conclusão, muitas vezes é essa dificuldade, é as pessoas entenderem ou não entenderem isso, que não estão bem, não se sentem bem e que querem melhorar o seu aspecto. E outra questão é a questão profissional, pessoas que não estão, por exemplo, contentes onde estão e que querem passar para outro patamar, ou querem mudar de carreira, ou querem mudar o que quer que seja, e entender, e esta é a parte importante que muitas pessoas não entendem, entender que a imagem conta e muito, muitas vezes para conseguirmos alcançar esses propósitos.
Portanto, fazendo esta descoberta, o que eu sugiro a seguir, não tendo a oportunidade de ter um profissional a acompanhar, porque é aquilo que eu disse também na formação, existe o caminho fácil e o caminho difícil. O caminho fácil é efetivamente recorrer a um profissional. Porquê? Porque tens ferramentas e se calhar tem uma perspectiva de fora. É aquela história de José Saramago, às vezes para nos vermos temos que ser de nós próprios, portanto é um bocadinho por aí. E tens ferramentas para conseguir trabalhar isso de outra forma, mas também te digo, e isto é muito importante, eu não trabalho alguém que não sinta, e vou dizer que o termo é mesmo este, sinta que está comprometido no resultado, porque ninguém faz milagres, nem eu, nem outro profissional de outra área qualquer, se não existir compromisso da outra parte e que existe efetivamente vontade de atingir o que é que seja. Compromisso e abertura. Certo. Quando estamos a falar num processo de transformação, tem que haver também abertura. Pronto, esta era a questão no caminho fácil, ou partindo de um caminho fácil através de um profissional. Não o conseguindo fazer, existe um caminho difícil, que é o caminho das pedras, que foi o que eu acabei por ultrapassar, que é por tentativa e erro. E muita pesquisa, porque ela existe, a internet das coisas boas que tem efetivamente, é que podemos pesquisar muita coisa, e depois existem, lá está, há pouco falei nas coisas menos boas, que é a questão das redes sociais, pela questão da dificuldade ou os problemas que nos criam em termos de validação permanente, mas também tem as coisas boas, que é a questão de podermos explorar e tentar descobrir naquilo que nos possa identificar. É um bocadinho por aí, uma questão de uma pesquisa, um Pinterest, um Instagram, um Facebook não digo, mas portanto existem, e depois sites de moda, ou quer que seja, que possam entender, coisas que digam e que nos façam sentido de uma forma interna, e eu aqui também chamo e digo isto muitas vezes às pessoas com quem faço consultoria. Acho que as pessoas que querem trabalhar o seu estilo não trabalham moda, trabalham o seu estilo, é sentir da parte de dentro que efetivamente aquilo que está ali lhes faz sentido a eles, não é porque é uma tendência agora, mas porque lhes faz sentido a eles. Portanto, estamos a falar de coisas, às vezes é questão de distinguir moda e estilo, portanto são coisas completamente diferentes. E as pessoas que o fazem desta maneira, eu acredito que se forem assertivas nessa descoberta de si próprio e depois na questão da pesquisa daquilo que lhes faz sentido, eu acho que a pouco e pouco vão conseguindo construir a sua essência. Depois vem aquela parte que eu falei há pouco, que é a questão da inteligência da própria pessoa, de conseguir ajustar esse seu eu, essa sua essência no propósito que quer levar e ajustar essa imagem. Pronto, basicamente é um bocadinho por aí. E portanto, é quase que sendo uma figura mais camaleónica, não perdendo a sua essência, sendo camaleónica nas várias áreas da sua vida. Andreia, tem que ser. Infelizmente, eu entendo, e quando falamos em coragem, eu entendo as pessoas que o dizem, não, mas eu sou assim, eu vou vingar assim porque sou um bom profissional, mas gosto de me vestir desta maneira, ou eu vou vingar e vou encontrar a pessoa que amo, ou que vou conseguir casar com a pessoa que amo, mas ela vai ter que me aceitar da maneira que eu sou. Isto pode acontecer, não vou dizer o contrário. Sim. Mas se não houver um reajuste para conseguirmos alcançar esses objetivos, dificilmente chegamos lá. É preciso coragem, lá está, mas também é preciso ter coragem para ser esse tal camaleão e conseguirmos reajustar. É aquilo que disse e volto a frisar. As pessoas que têm a capacidade de se verem bem a si próprias e se conseguirem somar a isso essa capacidade de reajuste, chegam onde querem. Acredita que chegam. E não perdem a sua autenticidade. Portanto, olha, e se neste momento alguém nos estiver a ouvir e depois ver ou a ver no YouTube, que disse assim, epá, é hoje que eu vou ganhar a coragem e vou querer falar com o Bruno. Estou-te a pedir que nos transmitas onde é que te podemos encontrar, se tens algum site, quais são as tuas redes sociais, qual é a forma mais fácil de te contactarem e de entrar em contacto consigo para resgatarem a autenticidade de forma mais corajosa e conseguirem vingar nas várias áreas. É assim, eu tenho site, é bfconsulting.pt, Facebook, LinkedIn e Instagram. Posso dizer que a rede que mais utilizam, em qualquer uma deles tem um link que podem usar para fazer um agendamento de 30 minutos para tirar dúvidas e tudo mais. Portanto, eu faço esses agendamentos, uma espécie de mini consulta em que eu explico como é que funcionam. Eu não tenho só um programa completo, portanto, eu posso dizer que
o meu core business acaba por não ser os programas completos, mas mais, por exemplo, a questão mais pontuais e específicas de cerimónia como os noivos. Portanto, isso é uma situação que eu faço recorrentemente, é mais por aí. Mas, portanto, tem um link próprio, conseguem fazer um agendamento, falar comigo e depois, se entenderem que faz sentido, nós conseguimos reajustar portanto, um programa conforme à necessidade, é quase um tailor-made à necessidade da própria pessoa. Portanto, passa por aí, portanto, BF Consulting, e conseguem chegar lá e falar comigo, ou mesmo por mensagem. Portanto, o meu WhatsApp também está disponível. E tu és super acessível, és um querido. Obrigado. É mesmo, foi muito agradável ter assistido ao teu workshop e espero de coração que aquele conteúdo que tive contigo e que aprendi contigo e que me passaste e que me deu esta coragem para também poder ter convidado a estares aqui, que se espalhe, porque cada vez mais, foi aquilo que eu te disse presencialmente, cada vez mais nós precisamos de pessoas assim como tu, que continuem a espalhar esta forma diferente de ver a vida. E a autenticidade é isto tudo, não é? É falarmos não só do que vai cá dentro, mas também aquilo que depois conseguimos exteriorizar cá para fora. Sim. E quero-te agradecer mais uma vez por teres estado aqui connosco, por teres partilhado a tua autenticidade, por teres inspirado, porque é com a nossa história também que nós inspiramos outras pessoas a moverem-se e a darem os passos de coragem que precisam nas várias áreas. Por isso, mais uma vez, Bruno, muito obrigada. Eu é que agradeço, André, pelo convite, foi um prazer e da minha parte, sempre que achares necessário, acho que podes contar comigo, tá bom? Que bom, que bom. A ti que nos ouves e que nos vês, tenho o resto de uma semana muito feliz e até breve. Até breve. Obrigado.